curso de licenciatura plena em matemática pela Educação à Distância, EAD do Instituto Federal do Piauí. Eu me chamo Vitória Fernanda e vou ministrar com vocês a disciplina de matemática básica. Eu quero me apresentar a vocês e dizer que estou aqui, né, para contribuir com a formação de vocês, contribuir um pouco, né, e iniciar a disciplina, né, que dá início, né, o pontapé inicial às disciplinas básicas, né, da disciplina da licenciatura em matemática. Então, sejam bem-vindos a essa turma, sejam bem-vindos ao universo da matemática, sejam bem-vindos ao curso de licenciatura. É muito importante que vocês tenham plena consciência de que o curso de licenciatura em matemática é um curso que vocês vão estudar muito sobre cálculo, sobre números, sobre álgebra, mas que também vocês vão estudar um pouco sobre didática, sobre conceitos importantes para o professor de matemática. Então, esse vídeo de abertura a gente vai... Então, vamos iniciar esse vídeo de abertura fazendo a minha apresentação, né, como professora da disciplina. Meu nome é Vitória Fernanda Camilo, nome grande da Silva Mendes. Vocês podem me chamar de professora Vitória Fernanda Camilo. Eu sou licenciada em matemática pela Universidade Estadual do Piauí. Eu fiz a minha graduação na universidade aqui da minha cidade, né? Eu sou natural de Oeiras, do Piauí. Também fiz um bacharelado, né, em sistemas de informação. Sou especialista em matemática financeira, fiz a minha especialização nessa área. Também já concluí outras especializações, né, dentro da área da educação. Fiz um mestrado em matemática pelo Profmat, né, Programa em Rede Nacional, pelo Instituto Federal do Piauí, do campus de Floriano. E atualmente sou professora do Instituto Federal do Piauí, campus São João do Piauí. Desde 2020 estou atuando no Instituto Federal do Piauí. Tá? Então, a nossa apresentação, né, vem trazer a minha formação acadêmica, né? E a nossa disciplina é a disciplina de matemática básica. É uma disciplina com a carga horária de 80 horas. Então, a gente vai ter um bom tempo aí para discutirmos, para revisarmos alguns conteúdos, né? Por que a necessidade de ter uma disciplina de matemática básica? A disciplina de matemática básica é uma disciplina introdutória. Então, nós vamos introduzir, né, o curso de matemática fazendo uma breve revisão. Tendo em vista que também muitos de vocês, talvez, não estudaram alguns desses conteúdos ou não se lembram. Então, a gente vai fazer essa revisão, né? O papel da nossa disciplina é revisar conteúdos básicos, né, de álgebra, principalmente de álgebra, de aritmética, que vocês estudaram lá no ensino fundamental, lá no ensino médio. Então, o nosso inventário, ele é baseado, basicamente, né, o cronograma da nossa disciplina, ele é baseado principalmente conteúdos ali, ó, do ensino médio, né, linguagem, operações com conjuntos numéricos, né, potenciação, radiciação, produtos notáveis, fatoração, operações com polinômios, progressões, razões e proporções, notação científica, grandezas proporcionais, regras de três simples e composta. Então, nós vamos estudar um pouco, né, dessa introdução, desse conteúdo introdutório. Esse conteúdo vai ser primordial, né? Ele é pré-requisito para as próximas disciplinas, por exemplo, de cálculo, né? De cálculo 1, quando vocês estiverem introduzindo conteúdos de funções, vocês vão precisar dessa ideia básica, né? Dessa matemática introdutória que a gente vai ver nessa disciplina. Então, o principal objetivo é esse, revisar esses conteúdos que vão, né, contemplar principalmente o campo da aritmética e da álgebra e vão dar a vocês a oportunidade de rever e também aprimorar esses conhecimentos para as disciplinas de cálculo. Nós temos alguns objetivos específicos, né? Todos eles já estão disponíveis em PDF para vocês lá no plano de disciplina, certo? Eu trouxe aqui o resumo e todos eles, né, têm referência com algum daqueles conteúdos. Então, a gente vai precisar construir muitos significados, identificar alguns padrões, resolver situações e problemas, principalmente, né? Modelar, identificar, representar, tudo isso com as relações, né, de dependência entre números, entre expressões, entre grandezas,
tudo isso dentro da nossa disciplina. Bom, aqui está um resumo, né, do conteúdo programático. A nossa disciplina, ela vai do dia 7 de agosto até o dia 30 de setembro. Então, são menos de 2 meses para vocês assistirem às videoaulas, vocês estarem consumindo esse conteúdo de videoaulas, de atividades, né? Como é uma disciplina de matemática, nós vamos ter bastante listas, né, para que vocês exercitem esse conhecimento. E nós dividimos o conteúdo em 7 unidades, né? A nossa disciplina tem 8 semanas de atividades. Dentro dessas atividades, a gente dividiu as unidades e em cada unidade a gente vai ter uma videoaula ou mais videoaulas divididas por partes, certo? Então, para que não fique cansativo, não fique extensa, a gente pode dividir cada videoaula em mais de uma videoaula para que não fique muito grande as nossas aulas. Então, vocês estão vendo aí que o conteúdo é um conteúdo bem básico mesmo, a nível de ensino fundamental e médio. Aqui está mais os nossos procedimentos metodológicos, né, como é que vai ser, né, a nossa dinâmica, né, de atividades, os recursos utilizados e principalmente as avaliações. Então, eu fiz um resuminho para que fique mais entendível. E a gente precisa se atentar aos nossos combinados, né? Então, o principal combinado é o respeito. A gente precisa, mesmo que as nossas atividades elas vão ser em uma plataforma, a gente precisa de respeito, a gente precisa de empatia, né? Com os nossos colegas, né? Com o professor, eu como professora, com os alunos. E a gente precisa firmar aqui um compromisso, né? Que é o compromisso de aprender, né? Aprender porque os desafios, né, estão só começando, vocês estão iniciando uma licenciatura, estão iniciando um curso superior e a gente já precisa firmar o compromisso de aprender. Então, estabeleçam horários para que vocês estejam assistindo essas aulas, estabeleçam planos, né, de estudo para que vocês deem conta das listas, dos prazos estabelecidos e sempre que precisar tirar dúvida, né? Então, o meu contato vai estar à disposição para que vocês tirem dúvidas. Na plataforma a gente vai estar tendo fóruns, né, de tira dúvidas, a gente vai estar tendo encontros, né, de aulas síncronas, né, aulas via Meet para tirar dúvida dos alunos. E aqui está um resumo, né, de como vai ser a sistemática, né, que nós vamos dividir em 8 videoaulas, né, de explanação do conteúdo. Das videoaulas a gente vai estar vendo os conteúdos, vocês vão estar consumindo esse conteúdo de videoaulas através da plataforma e a gente vai ter o método avaliativo, né? Então, como vocês vão ser avaliados? Vocês vão ser avaliados por meio de um fórum de apresentação. Então, o fórum de apresentação já inicia, né, a avaliação de vocês, já conta com a avaliação de vocês. Eu quero conhecer vocês também, assim como vocês conheceram um pouco, né, da minha trajetória como professora aqui, né? As listas, né, de exercícios. Então, toda semana vai ter uma lista de exercícios, algumas listas com poucas questões, outras listas mais extensas, né? Justamente para que vocês exercitem, né? Vocês pratiquem muito sobre esses assuntos. E vamos ter 2 avaliações. Uma avaliação, ela vai ser no formato, né, online, não presencial. A gente está justamente discutindo como vai ser essa avaliação, né? Por meio de formulário, por meio de uma plataforma síncrona. E a outra vai ser uma avaliação presencial, então essa é uma provinha mesmo presencial. E sobre os conteúdos, né? Na avaliação online, a gente vai pegar os conteúdos iniciais para fazer essa avaliação e na avaliação presencial a gente vai fazer uma avaliação de todo o conteúdo. E para, né, não ficarmos só na minha apresentação, né, e a gente já começar uma interação, né, aqui pela plataforma, eu queria fazer com vocês um teste de memória, né? Eu queria que vocês olhassem para esses números e olhassem para esses símbolos e tentassem memorizar, né? Memorizar esses símbolos aqui. Então, se você puder fechar a telazinha, não copiem, tá? É só um teste de memória mesmo para a gente ver como funciona a nossa memória matemática. Nosso pensamento matemático, né? Nossa organização de pensamento matemático, né? Então, deem uma olhada aí, tentem memorizar. E agora,
Eu quero que vocês, usando o código que a gente aprendeu, vocês escrevam esse número, 5.819. Só pelo que você olhou, visualizou, né? Sem ter anotado aqueles códigos. Você consegue escrever quem seria o 5, você consegue lembrar quem é o 8, quem é o 1, quem é o 9? Se você conseguiu lembrar desses 4 números, né? Na ordem aí, parabéns, né? Pela sua memória, uma boa memória. No entanto, talvez alguns de vocês não vão conseguir, não conseguiram, né? Lembrar de todos os códigos, né? Talvez lembrou do 1, lembrou do 8 ou do 5, de algum número específico aí, né? Então ficaria assim, ó, né? Ficaria assim a configuração desse número. Mas por que será que a gente não conseguiu lembrar, né? Os que não conseguiram lembrar deste número. Por quê? Porque nós não fizemos uma gravação, né? Nós não fizemos uma relação desses números com os símbolos. Nós não fizemos uma relação, nós não criamos um vínculo do número com o código. Mas se a gente tivesse criado esse vínculo, ou seja, tivesse feito uma relação para que a nossa memória ficasse mais aguçada e de maneira mais entendível, nós teríamos lembrado. E aí, eu vou mostrar agora para vocês a próxima imagem. Olha essa imagem, né? Alguma ideia da relação desta imagem com os códigos? Vocês conseguem perceber? Olha, por exemplo, 1 seria esse L invertido, né? Seria esse L invertido. O 2 seria esse U. Opa, por quê? Porque agora eu já estou associando que cada símbolo que foi construído a partir desse jogo aqui, né? A partir desse jogo da velha, ó, o 5, ó, fica bem no meio, então seria um quadrado fechado. O 9 seria aqui, ó, esse símbolo, o 7. O 7 que parece com o 7. O 8, um U invertido. Então, quando eu crio essa simbologia, quando eu crio uma relação dos números aos seus símbolos, então, independente do lugar, independente de ter memorizado ou não os símbolos, eu vou saber fazer, eu vou saber identificar. Por quê? Porque eu sei construir a ideia inicial dos símbolos, né? Então, na matemática, também é assim. Então, a gente não precisa codificar, né, ou decodificar, ou memorizar códigos, decorar, né, algumas coisas. A gente precisa entender como aquele processo é feito. Dentro da matemática, a principal, né, o que é mais importante, é você entender como o processo é feito. Porque se você entender todo o processo, você vai conseguir fazer qualquer problema. Então, não adianta eu memorizar ou decorar como resolver uma equação do primeiro grau, clichê, uma equação do primeiro grau de uma forma, como eu diria, mais genérica de se apresentar, e aí vem outras expressões de equações do primeiro grau que fogem, podem fugir do padrão que eu treinei, ou fugir do padrão que eu memorizei, e aí eu não vou saber responder. Mas se eu entendo o processo, se eu entendo como se resolve qualquer função do primeiro grau, eu vou conseguir resolver, certo? Então, fica esse testezinho da memória para a gente refletir um pouco sobre como é a matemática, como é estudar matemática, como é aprender matemática. E isso eu falo hoje para vocês, acadêmicos de matemática, mas a gente sabe que os nossos alunos, eles também precisam fazer associações, eles precisam entender o processo, eles precisam entender por que as coisas acontecem, para que eles possam entender matemática. Assim, eu encerro meu vídeo de apresentação. Eu desejo bons estudos para vocês, que a nossa disciplina seja uma disciplina tranquila, né? Dentro dos prazos, todas as atividades, que vocês consigam, de fato, entender, né, a logística de uma matemática base e a importância dos estudos que nós estaremos fazendo para essa disciplina, tá certo? Então, de introdução, vocês já façam um fórum de apresentação, coloquem lá os dados principais da formação de vocês, tá bom? Para que eu conheça cada um de vocês que estão espalhados aí nos mais diversos polos
né, da educação à distância do nosso Instituto Federal do Piauí.